Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentá-los, dizer da satisfação estar hoje nesse grande evento promovido pela OAB São Paulo. Eu gostaria de iniciar pedindo para que os jovens advogados levantassem a mão. Fantástico, energia total. Canton está aqui. Aliás, pedi uma salva de palmas ao nosso vice-presidente da OAB, o Canton, porque... Aliás... E também faço aqui os cumprimentos extensivos ao nosso presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. O Canton é um exemplo de jovem advocacia, porque ele é aquele profissional que não para nunca, não para de ler, não para de estudar, não para de participar. Aliás, tem uma trajetória fantástica na OAB, e a Ordem, com certeza, ela é um veículo, ela é uma instituição, ela é algo importante na vida profissional do advogado, porque ela com certeza transforma o profissional, oferece ferramentas, enfim, a Ordem não é só uma instituição em que nós estamos inscritos, mas ela é uma instituição, enfim, ela é a nossa entidade, mas ela abre as portas e traz uma série de oportunidades ao profissional, então acho muito importante que participem. Bom, dentro de um evento de coaching, onde se traz essencialmente o incentivo e todos esses requisitos de otimismo e tudo isso, falar sobre dificuldades em início de carreira é até complicado. Depois de uma palestra tão linda como a que foi exposta pela nossa palestrante Isis Fontinelli, fica até difícil falar de dificuldades, mas são tantas dificuldades, não só na advocacia, mas como qualquer início de profissão. Nós estamos passando por um período de grandes transformações sociais. As dificuldades são latentes, nós sabemos as dificuldades do profissional, e temos realizado na OAB de São Paulo uma série de reuniões, uma série de ações para minimizar, amparar e contribuir com o advogado em início de carreira. E, enfim, vamos pontuando aqui algumas questões. Nas últimas reuniões, nós discutimos com os advogados, com os jovens advogados em especial, e discutimos em relação a como iniciar a carreira profissional. Advogado que sai dos bancos da universidade e não tem, aliás, é uma dificuldade, eu também tenho essa dificuldade, eu acho que o Canton também tem, acho que todos possuem essa mesma dificuldade, que é a dificuldade em gerir o seu próprio negócio. Passamos 5 anos na universidade estudando e aprimorando e buscando uma série de conhecimentos, mas não temos experiência em como gerir o nosso próprio negócio. E a pergunta que vem, principalmente aqueles advogados que recebem a sua carteira, ingressam na instituição, é: o que eu faço agora? Como iniciar e como gerir? Passamos por um período onde a tecnologia ingressou e estamos num período de tecnologia onde o tempo ele é essencial. E como iniciar? As perguntas são trazidas no seguinte sentido: inicio a minha carreira profissional montando um escritório de advocacia, prestando serviços em algum escritório, como iniciar a minha carreira profissional. Será que eu tenho que me especializar? Também é uma outra dificuldade, porque o advogado muitas vezes recebe a carteira, fica naquela dúvida, eu vou montar meu escritório de advocacia. Nós sabemos hoje que as realidades estão mudando. Ontem conversava com uma advogada mais tradicional, ela falava: como assim o advogado não tem um escritório de advocacia, um endereço próprio, uma sede própria? Como assim? Mas nós sabemos que agora aqueles modelos compartilhados, os coworkers estão ingressando na nossa realidade, e para nós que já estamos há algum tempo na profissão, não ter um escritório, nossa, é aquela situação, né? Como assim? Mas para esses advogados que estão ingressando agora, esses modelos compartilhados acabam sendo uma grande oportunidade. O advogado hoje é bem dinâmico, ele peticiona eletronicamente, ele tem certificação digital, ele, através de um módulo de trabalho móvel, através de uma estação de trabalho, ele atua em qualquer local. Então, esses modelos acabam sendo primordiais. Inclusive, no Tatuapé, nós iniciamos um projeto de sala compartilhada na subseção, de forma que o advogado que esteja por ali, ele possa atender o seu cliente de uma forma dinâmica na própria instituição. Claro que a OAB ela não está aí para servir de escritório para o advogado, mas para apoiá-lo. Então, no sentido de amparar o advogado, nós inauguramos uma sala compartilhada. Alguns advogados hoje atendem em escritórios compartilhados, a Avenida Paulista, por exemplo, hoje, quantos escritórios compartilhados, e os advogados acabam ingressando
nessa dinâmica, porque a montagem do escritório de advocacia é uma grande dificuldade. Nós sabemos os custos financeiros e não é só isso. Será que vale a pena? Será que vale a pena montar um escritório de advocacia, custear todos os dias a estrutura, os valores com funcionário, as questões trabalhistas? Estamos aí passando por uma questão agora ligada à reforma trabalhista. A reforma trabalhista é um grande desafio para todos nós, para todos os advogados. Mas será que vale a pena? Vale a pena montar um escritório? Então, isso vem sendo muito discutido. Então, falando de dificuldades, a montagem do escritório de advocacia é uma grande dificuldade. Uma outra coisa com relação ao tempo. Se falamos em tecnologia, o tempo ele é primordial. Eu tenho muitas dificuldades com a questão do tempo e quantas vezes nós não nos deparamos ligando o celular e utilizando o celular e o tempo que nós ficamos no celular, os dispositivos móveis, e isso acaba sendo uma grande dificuldade, porque ao mesmo tempo em que utilizamos a tecnologia, precisamos de tempo para nos especializar. Uma outra questão que se coloca, será que vale a pena ser um especialista? É uma outra questão e é uma dificuldade, porque se quero ser um especialista, tenho que custear as despesas para uma especialização. Mas será que vale a pena a pós-graduação? É uma outra pergunta que se faz e nós temos discutido, porque o advogado no início de carreira ele não tem muito o que escolher. Ele tem que, na verdade, se o cliente chega, ele não pode dispensar o cliente. Ele fica, mas eu quero uma especialização. E também a questão das áreas do direito. Existem várias áreas. Conversava com o especialista, ele dizia, mas são várias áreas. Eu quero atuar no direito ambiental, por exemplo. Mas é uma grande dificuldade porque eu gosto da área, mas eu não tenho contato com essas pessoas. Eu não, na verdade, eu gosto muito do tema, eu gosto muito desta área do direito, mas eu não tenho trânsito com clientes, com pessoas com as mesmas afinidades. Será que vale a pena? Se fala em novos mercados de trabalho. Aliás, alguns especialistas discutem que são novos mercados de trabalho, mas não adianta. Quer dizer, menos concorrência, mas eu não tenho afinidade, não tenho participação nesses nichos de mercado. Vale a pena? Bom, vale a pena. De qualquer forma, eu tenho que conquistar a minha carteira de clientes. E esse é um grande desafio, uma grande dificuldade. Não adianta montar um escritório, colocar uma funcionária, uma impressora, mas aí eu tenho que administrar meu tempo e buscar clientes. E eu tenho que participar. A regra é participar. Participar de tudo, participar da ordem dos advogados, porque aqui o sistema é parceria. Na era da tecnologia, temos que compartilhar informações. Acabou aquela questão de guardar informação para mim. Eu tenho que postar, tenho que compartilhar, tenho que passar para o meu colega a informação. Todos aqui têm acesso a qualquer informação, a qualquer processo de outro colega. As informações são compartilhadas, então não adianta mais guardar para mim. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que firmar parcerias. E a grande dificuldade para o profissional do direito é se tornar um parceiro, porque ele ainda vem de uma cultura, ele ainda se desenvolve dentro de uma universidade onde a cultura, me parece, principalmente na capital, onde a cultura quer dizer, eu tenho que ter a informação para mim e o meu semelhante, ele acaba sendo um colega, mais um colega, fruto de uma proliferação dos cursos jurídicos. Quer dizer, muita gente no mercado e é um concorrente. Não, ele não é o teu concorrente, ele é o teu parceiro. Nós temos que olhar para o colega como parceiro. Compartilhar informações, a dificuldade em conquistar clientes, participar, fazer parcerias, administrar o meu tempo, eu tenho que compartilhar informações. Então, esse também é um ponto importante. Atuar sozinho como advogado autônomo, por que não? É claro que temos que firmar parcerias, mas por que onerar minha estrutura? Grande dificuldade em atuar sozinho e administrar todo esse tempo. Como você cuida de tudo? Aqueles cartões onde o colega coloca que atua em várias áreas, e atua sozinho. Como ele dá conta de fazer tudo isso? Ainda buscar especialização, buscar estudar sempre, ler. Então, e a questão também de montar uma sociedade. Eu vou montar uma sociedade, uma grande dificuldade hoje de encontrar um sócio para atuar comigo. Como em toda a profissão, não importa se é advogado, mas encontrar alguém que tem as mesmas afinidades, as mesmas responsabilidades, os ideais éticos e mais que isso, que seja responsável e acreditar. Então, é bem difícil, mas de qualquer forma, grande dificuldade a montagem de uma sociedade de advogados. Mas de qualquer forma, hoje nós temos a questão das sociedades unipessoais, que são extremamente
a questão da sociedade unipessoal, né, que é extremamente importante e abre uma oportunidade para que o advogado possa transitar nesse caminho. Como custear a especialização. Agora, a ler. Nós desenvolvemos um congresso da Jovem Advocacia e eu acredito que a unanimidade é: o advogado nessa era, nesse tempo, precisa ler. E ler é uma dificuldade, porque temos tantos dispositivos, tantas informações à disposição na internet, que ler coisas boas, e ler muito, e ler conteúdos que realmente façam a diferença é muito difícil. Então a leitura acaba sendo primordial. A administração do escritório de advocacia acaba sendo uma grande dificuldade. Então temos que sempre estar buscando ferramentas, sempre estar buscando alternativas para que possamos administrar esse negócio de uma maneira profícua. Estarmos atentos aos novos modelos de gestão. Aquele modelo de gestão do passado não funciona mais. Essa questão que os palestrantes hoje vão falar e estão falando, estão discorrendo em todos os cantos desse país, que é a gestão avançada dos escritórios de advocacia, a questão de estarmos atentos a essas novas ferramentas. O cliente entra em contato com você hoje, você precisa administrar o seu tempo e responder a mensagem. Porque através do dispositivo de móvel, se ele manda uma mensagem e você não responde, ele acredita que você não deu atenção, você perde o cliente. Então você precisa estar atento e ter à sua disposição dispositivos que possam auxiliar, tecnologia para auxiliar nessas relações. É uma grande dificuldade para todos nós. A tecnologia ela ingressa para auxiliar, mas acaba sendo uma grande dificuldade para todos nós, porque para conciliar, estar atento a tudo isso, e, claro, equipe para isso, equipe para dar suporte para tudo isso, mas no início de carreira todos nós temos grandes dificuldades, dificuldades para custear toda essa estrutura. Hoje nós lidamos, uma grande dificuldade é que nós lidamos com o Poder Judiciário, onde, de um lado, nós temos uma certificação, plataformas para navegação, certificação digital, essa tecnologia ligada ao Poder Judiciário, e um Poder Judiciário que muitas vezes ele acaba sendo extremamente racional e, ao mesmo tempo, instável sob o ponto de vista de decisões constitucionais. E como explicar isso para o cliente? O cliente não entende muitas vezes que o nosso Poder Judiciário, os órgãos maiores dos nossos tribunais estão legislando, coisa que acaba sendo uma dificuldade hoje para o advogado, porque ele ingressa com uma ação e muitas vezes até conseguir sua pretensão, quer dizer, o recurso tramita por tempos e mais tempos, e aí isso acaba sendo uma grande dificuldade também. A questão da velocidade da comunicação. A comunicação hoje ela vem de uma forma avassaladora. Velocidade da comunicação e, muitas vezes, o julgamento antecipado. Nós temos aí clientes, principalmente em algumas áreas, como o direito penal e o próprio direito civil, onde os clientes acabam sendo julgados antecipadamente. Dificuldade para que nós possamos explicar isso, dialogar com a sociedade, uma sociedade ainda que está muito carente de informações. E o advogado ele surge como a ponta da lança. É ele que defende a justiça, é ele que defende o seu cliente, é ele que traz aí é ele um instrumento de transformação social, mas como explicar isso para um cliente que ele quer que a sua pretensão seja resolvida? E o advogado, muitas vezes, é ele que sofre quando aquela pretensão do cliente não vem da forma que gostaria, e tem que ficar postulando, e é taxado como se fosse um profissional que não consegue o sucesso almejado, porque o Poder Judiciário, muitas vezes, acaba decidindo de uma forma disforme e, claro, sem a menor segurança jurídica. Mas temos que acreditar e buscar sempre em construir, defender o nosso processo para que a segurança jurídica e os princípios constitucionais sejam alcançados. Uma outra
questão, uma grande dificuldade que nós temos discutido nas reuniões da Jovem Advocacia, e os advogados que começam na profissão, logo no início de carreira, possuem, questão de emissão de guias, uma coisa simples, mas a grande maioria tem grandes dificuldades com emissão de guias. Nos grandes escritórios, alguém fica só responsável por isso. Agora, o advogado que inicia na carreira e começa a atuar, principalmente sozinho, possui muitas dificuldades. Quem tem dificuldade aqui com emissão de guias, levanta a mão. Uma grande parcela, né? Outros já possuem mais facilidade com relação ao uso da tecnologia. Uma outra questão, uma grande dificuldade início de carreira, respeito por parte dos colegas e dos profissionais, respeito às prerrogativas profissionais. Todos aqui, jovens advogados, quando iniciam a carreira, principalmente o jovem advogado, no início da carreira, possui conhecimento, não possui muita experiência profissional e acaba se deparando com algumas autoridades que não respeitam as suas prerrogativas. E uma grande dificuldade é a conscientização. E é isso que a Ordem dos Advogados vem fazendo, desenvolvendo uma série de ações para que conscientize os jovens advogados e todos os profissionais que temos que respeitar prerrogativas profissionais. Respeitar prerrogativas profissionais é respeitar o direito do advogado e do cidadão. O advogado acaba sendo um representante do cidadão, da sociedade. Quando se desrespeita o direito do advogado, está se desrespeitando o direito do cidadão, porque é ele que precisa ter o seu direito resguardado. E o advogado, muitas vezes, em fóruns, em delegacias de polícia, no dia a dia, acaba se deparando com o desrespeito às prerrogativas. E nós temos que combater isso constantemente. Nós temos que fazer valer e defender todos os projetos que a Ordem dos Advogados implementou. Para quê? Para que possamos valorizar melhor a nossa profissão. A questão do aviltamento de honorários é uma grande dificuldade hoje atuar no mercado, porque se cobram honorários com valores extremamente baixos, e aí o advogado acaba participando em uma profissão onde colegas cobram de forma totalmente aviltosa, de forma totalmente desleal. E aí o que acontece? Cabe a cada um de nós aqui, né, sermos o veículo de comunicação, né, chegar nesse colega e dizer, olha, né, na verdade não é assim, né, e tomar as providências, né, representar mesmo, né, tomar todas as providências para que esses honorários sejam cobrados de forma legal, de acordo com a tabela prevista na Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, cobrar de acordo com a tabela já é uma grande dificuldade, porque a tabela de honorários lá prevê honorários, e se você segue o mínimo da tabela, eu não sei, não dá para pagar as contas no final do mês, não é isso? Fica difícil, cobrar de acordo com a tabela. Tem que cobrar de acordo com a tabela, mas da tabela para mais, nunca da tabela para menos. Mas hoje o grande desrespeito. Ser um advogado correspondente é importante? Talvez sim. Talvez uma ferramenta, talvez uma oportunidade diferente, ser um correspondente de um escritório de advocacia. Para o jovem advogado não há dificuldades. Todos nós temos uma trajetória, buscamos o nosso sucesso profissional, e eu tenho certeza aqui que não importa a idade, todos nós, quando acordamos, nos sentimos de verdade um jovem advogado. Não há dificuldades. E o coaching está aí, na verdade, para que possamos superar estas dificuldades e todas as dificuldades que nos deparamos no caminho. É preciso acreditar e é preciso sonhar. E é por isso que nós estamos aqui. Parabéns, todos nós somos jovens advogados. Parabéns. Obrigado, Leopoldo. Seu certificado, obrigado pela participação. Foi uma honra. Valeu!